Olá, mulheres de Deus, Deus abençoe a vida de cada um de nós que estamos aqui crescendo juntas na graça e no conhecimento de Deus. Hoje eu estou um pouquinho atrasada, Um pouquinho fora do horário, mas louvado seja o nome do Senhor, que ainda nesse dia eu consegui estar aqui com o resumo. Mulheres, hoje Gênesis capítulo 19 vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e também sobre os descendentes de Ló, certo? Nós já lemos nos capítulos que nós vínhamos lendo anteriormente que era a intenção do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, porque o povo era um povo pecador, era um povo onde fazia daquele lugar, um lugar de muito pecado. Tudo que acontecia ali não agradava ao Senhor, o povo era totalmente rebelde à vontade de Deus. Existiam muitos pecados sexuais e isso desagradava totalmente ao Senhor. Então o Senhor estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra, E aqueles homens que estiveram no capítulo anterior com Abraão eram 3, E 2 vão e um fica, que é o Senhor. Então aqueles 2 que chegam lá em Sodoma ao anoitecer, e Ló ele vai estar sentado à porta da cidade, porque era de costume as cidades elas serem fechadas com portões por proteção dos inimigos. Então sempre ficava alguém ali na entrada, como um vigia. Nesse dia era Ló. E Ló ele vai avistar aqueles homens e ele vai recebê-los. E ele vai oferecer estadia para aqueles homens, que são os anjos. E eles vão dizer, não, nós vamos dormir na praça. E ele fez questão de hospedar esses anjos na sua casa, sem saber que eram anjos, E quando eles estão na casa de Ló, ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens, versículo 4, de toda a parte da cidade de Sodoma, os mais jovens e os mais velhos, cercaram a casa e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Trago aqui para que nós tenhamos relações com eles. Vejam como eram os cidadãos daquela cidade. Eles estavam procurando, ficaram sabendo que tinham pessoas novas na cidade e eles queriam ali fazer todo tipo de coisa ruim, ter relação com aqueles homens, ou seja, um estupro, na verdade. E Ló, ele tentou proteger aqueles homens, ele até ofereceu as suas próprias filhas, porque era algo que existia como de costume das pessoas receber bem alguém que passava pela cidade, e como ele recebeu e colocou na sua casa, então ele se sentia no direito de proteger a vida daqueles homens, daquilo tudo que os moradores estavam querendo fazer. Mas os homens eles estavam obstinados, os moradores estavam obstinados a fazer tudo de ruim com aqueles homens. Só que aqueles homens eles não eram homens normais, eles eram homens da parte de Deus. E aí os visitantes, eles agarraram Ló, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta, o versículo 10 vai dizer. Depois eles vão ferir de cegueira todos aqueles homens, aquelas pessoas que estavam lá fora, querendo fazer o mal, eles cegaram, certo? E dos mais jovens aos mais velhos foram feridos de cegueira, de maneira que não conseguiram nem encontrar a porta. E os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos, filhas, quem você tiver da sua família, tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. E as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Versículo 13, viu? E aí Ló foi falar com quem? Com os genros, Suas filhas estavam para casar. Mas eles não acreditaram, eles não deram lugar. E aí no versículo 16 vai dizer assim, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então assim, olha o poder da intercessão de Abraão, O Senhor teve misericórdia deles. E assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Quando esses homens mandados por Deus, eles dizem isso, não olhe para trás, é porque sabia que era muito difícil para Ló. Ló ele já tinha crescido os olhos na hora de escolher o lugar que ia morar. Escolheu porque era um lugar, aos seus olhos, aparentemente bom. E ali Ló ele tinha construído sua vida, Ló ali estava com pertences, com riquezas, a sua vida estava ali.
E é muito difícil, mulheres, nós sairmos de uma hora para outra, quem não está esperando, e deixar algo construído e não olhar para trás. Então, assim, não olhar para trás era porque ele não corresse o risco de querer ficar e ser destruído com tudo aquilo que estava para ser destruído. Porque às vezes nós queremos nos demorar em um lugar e por isso a destruição vem. E essa direção de não olhar para trás, a história é conhecida, a mulher de Ló, ela vai olhar para trás. Porque aí ele pede, né, a permissão de ficar num lugar próximo, que era a cidade de Zoar. Então, por amor dele, por misericórdia dele, então, como ele queria ficar ali, como ele queria se refugiar ali, aquilo ali não seria destruído. Então, ele ia se refugiar ali. Só que nesse caminho, a mulher olha para trás, né? Com certeza, temendo, deixar tudo para trás, ela olha para trás. E aí ela vira uma estátua de sal. E aí tem que o homem, né, Ló e suas 2 filhas seguirem. Porque se eles ficam, eles também não escapariam, certo? E depois disso, no versículo 24, né, no versículo 23, quando Ló ele vai chegar a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então, ou seja, foi uma viagem, não foi tão rápida. E versículo 25 vai dizer, assim, versículo 24, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e assim ele destruiu aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás, se transformou em uma estátua de sal. E Abraão, ele contempla isso, né? O versículo 27 vai dizer que na manhã seguinte, Abraão ele vai se levantar, vai voltar àquele lugar que ele tinha estado com o Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, de um lugar alto, ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu fumaça subindo da terra, né? Uma fumaça como de fornalha, a Bíblia vai dizer, versículo 28. E quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Por isso que eu digo que foi misericórdia. E no restante do capítulo, nós vamos ver como que vai acontecer, como vão vir os descendentes de Ló, né? Depois Ló, ele se refugiou ali em Zoar, mas depois ele passou a viver nas montanhas, porque ele tinha medo de pertencer a uma terra que também estava ligada ainda a Sodoma e Gomorra, né? Então ele e as suas 2 filhas, versículo 30 vai dizer que habitaram em cavernas. E essas filhas, elas, né, saíram ainda sem ser casadas, não levaram consigo homens, e estava ali só o pai e as filhas. E as filhas, elas queriam dar descendência ao pai, e ao mesmo tempo elas não queriam morrer sozinhas. E aí elas têm a ideia de se deitar com o pai. Elas traçam um plano, né, para tirar a consciência do pai, para que se deitem com o pai. Uma noite foi uma, na outra noite foi outra, e assim elas engravidam do próprio pai, né, sem o consentimento do pai, porque elas vão lhe dar vinho para que ele fique bêbado e elas possam se deitar com ele, né? Segundo elas, no versículo 34, para que preservemos a linhagem de nosso pai. E assim, versículo 36, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. E aí, no 37 diz, a mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe, este é o pai dos moabitas. E o outro, né, a outra teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim, este é o pai dos amonitas de hoje. Ou seja, de Ló vieram os moabitas e vieram os amonitas. Guardem esses nomes porque lá na frente nós vamos ouvir falar muito deles. Ainda que no Antigo Testamento nós vamos ver muito sobre os moabitas e sobre os amonitas, que foram povos inimigos do povo de Deus, da nação de Israel. Ok? Então, assim, um pecado que gerou e fez nascer inimigos do povo de Deus. Tá bom? Então é isso, mulheres. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.